Olá, seja bem-vindo ao Conexão TEA. Eu sou Sara Oliveira Sol. Sou, dentre outras coisas, mãe de um autista nível 3 não verbal. E hoje eu quero falar sobre um tema que é muito relevante, que precisa ser inclusive observado pelos órgãos governamentais, gente, que é a questão da facilidade de acesso ao cordão que identifica não só o autista, como também quem tem esquizofrenia ou outros transtornos. E a gente vai conversar sobre isso. Mas antes de eu entrar diretamente sobre a questão do uso indevido, vamos entender o que é o cordão do autismo e qual a sua real finalidade. O cordão, ele foi criado como ferramenta de comunicação não verbal. O objetivo do cordão, gente, não é ser um acessório, tá? Ele é um sinal de alerta para que, por exemplo, funcionários de estabelecimentos, autoridades, prestadores de serviço saibam que aquela pessoa precisa de, por exemplo, mais tempo para processar informações, paciência quando ela estiver em situação de crise, como uma sobrecarga sensorial, ou fazendo estereotipia, como meu filho faz, atendimento prioritário, porque provavelmente nos locais de atendimento vai ter legislação específica. Então, o que a gente vê, gente, hoje é um fenômeno de apropriação indevida. Então, assim, o uso do cordão como ticket de prioridade por pessoas que não possuem o diagnóstico ou que nem possuem nenhuma necessidade de suporte, o que isso traz? O que isso mostra, na verdade? Primeiro, a falsa necessidade. Muitas pessoas buscam um cordão apenas para evitar filas ou conseguir vantagens imediatas. Porque, vamos ser sinceros, se você é um atendente de um estabelecimento, vê uma criança com cordão, você vai questionar, mãe, se aquela criança é ou não autista? Você não vai. Você vai dar preferência, você vai tentar seguir a lei. A segunda coisa que acontece também, que é o efeito cascata, é o quê? Quando o cordão perde o significado por causa do uso indevido, aí quem realmente precisa acaba sendo desacreditado. A desconfiança aumenta e o direito legítimo começa a ser questionado, que é o que está acontecendo, gente. É o que está acontecendo. Eu, por exemplo, tive que entrar no Twitter e ficar comentando várias vezes para as pessoas no Twitter, numa situação onde entrou o tema ali de uma criança uma senhora que queria sentar e levantar um autista. Ou seja, e aí eu vi muitos comentários absurdos ali, porque tem gente que olha para uma criança autista, por exemplo, como meu filho, que tem 16 anos, tem um corpo de um adolescente de 16 anos, e as pessoas não entendem por que elas precisariam levantar para um adolescente de 16 anos. E aí eu tive que explicar que, embora com 16 anos, 20 anos, 25, 30 anos, meu filho não segura. Meu filho pode cair. E as pessoas não sabem disso. E pode cair por quê? Porque ele não tem força? Não, porque ele não sabe usar a força que ele tem. Meu filho não consegue, às vezes, pegar uma coisa leve. Eu tenho dificuldade eu tenho tentado ensinar ele a usar a força, mas é muito difícil, porque ele não entende a força que tem. Então, fisicamente, ele teria força, mas o cérebro dele não reage como o nosso normalmente reage, de vou pegar um peso, vou me preparar para pegar aquele peso, vou levantar aquele peso. Ou seja, uma criança autista, ou um adolescente autista como o meu, ou um adulto autista, no nível, por exemplo, do meu filho, se o ônibus dá uma pequena freada, a criança cai, ou o adolescente cai, o adulto. Ele não só cai, como ele machuca outra pessoa. E aí, o que acontece? Pode até apanhar dentro do ônibus. Então, eu expliquei nos comentários lá do porquê é importante o autista estar sentado. Essa facilidade não é assim, porque frescura, não. Para alguns casos que são necessários, é uma necessidade. Mas aí, quando as pessoas usam o cordão indevidamente, o que acontece? O direito legítimo começa a ser questionado.
E com essa utilização indevida do cordão, acontece também o quê? Uma afronta à comunidade autista e também de outros transtornos. Para quem vive os desafios diários, no caso do autismo, do TDAH ou outras condições invisíveis, o cordão é uma proteção conquistada com muita luta, gente. Ver o cordão sendo tratado como se fosse um item de conveniência é um desrespeito. Agora, o uso indevido do cordão traz outras consequências. Descredibilização. Os estabelecimentos podem passar a tratar todos com descaso, ignorando a necessidade real de alguém em crise. Também pode gerar uma barreira cultural. O cordão, que deveria lá promover empatia e inclusão, passa a gerar olhar de julgamento, de desconfiança. Bom, qual seria o caminho que a gente deveria seguir daqui para frente como sociedade? Vamos trabalhar, por exemplo, no meu ponto de vista, deve ser trabalhada a educação sobre o diagnóstico. Eu penso que o governo deveria focar na conscientização sobre o que é o transtorno e não apenas no acessório. O cordão. Isso e aquilo. O cordão, ele é um meio, ele não é o fim. E em alguns casos, gente, aí vai ser até meio que polêmico, é importante ter exigência de comprovação. Eu já penso, por conta desses abusos sociais aí que a gente está vendo, eu já penso na possibilidade de ser necessário a apresentação do laudo, como uma carteirinha oficial do autista, um documento oficial de autista, no momento da solicitação de prioridade, garantindo que o direito chegue a quem realmente tem direito. E eu confesso que eu sou favorável. Embora eu saia na rua com meu filho usando o cordão, como isso tem virado um abuso, eu sou favorável, porque eu sou mãe, como eu falei, de alguém que tem realmente essa necessidade. Então eu sou favorável que até houvesse a exigência da comprovação. E o governo, o que mais ele deveria fazer? Fazer campanhas de conscientização, não só em abril, não só no dia do autismo. E os estabelecimentos também treinarem seus funcionários para acolher a pessoa, em vez de apenas verificar o cordão. Porque é o acolhimento que faz realmente a diferença. Agora, o que é importante, e se eu tiver, por um acaso, que eu acho difícil, mas se eu estiver falando com alguém que está usando o cordão indevidamente, porque eu desconfio que meu filho... Não, se você não tem certeza, não use. Porque isso não te pertence. É uma condição que você não tem. É uma questão de ética básica isso. A pessoa que banaliza o cordão tira espaço e dignidade de quem vive na pele aquela condição. Gente, eu precisava falar disso aqui no Conexão TEA, porque, sabe, eu já vi alguns shorts assim no YouTube e nas redes sociais falando sobre isso. As pessoas estão estranhando. E sabe o que é interessante? Que pessoas como eu, pessoas que têm o filho com diagnóstico, que vivem as vivências, as dores, estão revoltadas, porque estão percebendo que muitas das vezes não é o número de autistas que aumentou, é o número de pessoas que estão se autodiagnosticando, supondo que seus filhos são autistas e estão usando cordão por aí. Outras até sabem que seus filhos são totalmente neurotípicos e saem por aí só para serem beneficiadas mesmo, para as pessoas se apiedarem, darem lugar, darem vez na fila. Ou seja, são, desculpe o termo, covardes. Usam mesmo sabendo que não tem direito. Então, eu peço a você que, se você estiver fazendo isso, não faça. Não faça. Eu me revolto com isso, gente. Porque o que a gente tem que fazer em relação aos transtornos, e aí agora falando do transtorno, em especial do transtorno do espectro autista, é deixar claro as dificuldades que o autista tem. Porque a maior injustiça contra uma pessoa autista é julgar que ela é, entre aspas, normal. Se ele tem esse corpo, ele tem força.
Ah, por que que ele pode, por que que ele tem que sentar, por que que ele não pode ir em pé? Não pode porque cai. Ah, mas ele já é um rapaz, mas não segura. E a qualquer momento faz uma estereotipia, bate na cara de alguém vai querer espancar o garoto. Eu, por exemplo, vou contar aqui, finalizando esse vídeo, foi até bom que eu vou contar uma experiência aqui antes de finalizar o vídeo. Mas quero falar também, mas antes de contar essa experiência, quero finalizar também contando que existem casos como o meu, em que o cartão, não é só pro filho, não. É pra mãe também, tá? Porque meu filho, quando faz estereotipia, ele tem o risco de machucar alguém. Então, às vezes, é importante que eu sente com ele. Porque se eu boto ele para sentar com outra pessoa. Claro que hoje em dia eu ando raramente de ônibus, mas quando eu ando, ele também se comporta muito bem. Meu filho já tá com 16 anos. Então, assim, dá pra ele ir com outra pessoa, mas eu sempre fico de olho. Eu sempre aviso a pessoa que ele é autista pra ficar tranquilo. Meu filho vai tranquilinho, eu vou acalmando ele. Quando há necessidade, claro, né? Normalmente eu vou com ele. Mas, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu passei por uma experiência, agora eu vou finalizar o vídeo com essa experiência que é bem interessante e assustadora. Uma vez eu peguei uma condução, eu tava com meu marido e o meu filho. Eu sentei com meu marido e meu filho sentou. Só que por um acaso, meu filho sentou na janela. Na hora que ele sentou, o ônibus estava bem confortável e não tinha ninguém do lado dele. No meio do caminho, sentou um rapaz do lado do meu filho. E não sei por quê, porque eu sempre. Acho que eu passei, na verdade, a informar depois disso. Até esse dia eu ficava só vigilante. Eu não chegava a informar a pessoa que meu filho era autista. Só que depois desse dia eu passei a informar, tá? Então passei a ter todo o cuidado, redobrado. Mas o que aconteceu? Como eu era sempre muito hipervigilante, que a mãe de autista costuma ser, né? Eu fiquei percebendo que estava acontecendo alguma coisa estranha. Até o momento, mas eu não sabia o quê. Fiquei atenta. Até o momento em que eu percebi que o cara que estava do lado do meu filho enfiou a mão assim, passando pela frente do rosto do meu filho com uma certa agressividade e abriu a janela. Quando ele fez isso, eu senti que era hora de eu intervir. Falei, tá acontecendo alguma coisa. Virei para ele e falei, ele é autista, tá? Ele não fala, porque meu filho não fala. E aí eu percebi também uma reação da pessoa que estava atrás. Porque quando eu falei isso, parece que a pessoa já estava percebendo que alguma coisa estava acontecendo, ela também botou para fora uma emoção. A pessoa que estava atrás, eu não lembro agora se era homem ou mulher, mas eu acho que era um rapaz, ele fechou a janela. Ou seja, meu filho como autista que é, né, não fez nada, ele estava em outro mundo. Nem ficou ciente do que estava acontecendo ali, aparentemente. Se ficou, eu não sei, né? Mas não pareceu se ligar em nada, não. E o rapaz de trás se incomodou com o incômodo do outro em relação ao meu filho. Quando o outro abriu a janela e eu virei para falar, na mesma hora que eu virei para falar, o de trás fechou a janela. Ou seja, ele refez, ele desfez o que o rapaz que estava do lado do meu filho tinha feito. De uma forma demonstrando assim, é um abuso, não vou aceitar você fazer isso. Então, gente, eu finalizo o vídeo de hoje com essa experiência. Então, esse vídeo é mais um alerta, é um desabafo, mas é um alerta que eu trago aqui. Se você gosta do conteúdo de temas sobre autismo, sobre vivências reais do autismo, sobre dicas, considere se inscrever no canal. Desculpa se minha voz está um pouco autoritária, eu fico assim quando eu tô nervosa. E esse tema me deixa nervosa. E lembrando que eu tenho outros canais que eu vou deixar aí na descrição, tá? Eu tenho outros canais para minha família, se você quiser conhecer mais. E um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!